A Bíblia, ela é mais do que atual, ela é atemporal e, portanto, é mais do que atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, ela fala de elementos que vão passar por toda a história da humanidade. A Bíblia tem profecias que estão se cumprindo. Eu já falei de Gênesis 1:1, que falou do universo quando, na realidade, toda a ciência era contrária à ideia de que o universo veio e existia a partir do nada. É de arrepiar, né, cara, que um livro dure tanto tempo, não seja mexido e que mude tanto a vida das pessoas até hoje. Um livro, cara. As pessoas veem, vão e esse livro continua. Pessoas distorcem, pessoas mentem, mas o livro continua. Milagres acontecem por causa de um livro. O que a gente pode dizer sobre a Bíblia? Foi escrita num tempo diferente, com costumes diferentes, para um povo diferente. Por que eu devo aceitar que ela serve para mim, com toda a tecnologia, mudou? Na Bíblia não se fala em computador, não se fala em carro, era outra época. A relação da mulher e homem eram diferentes. Por que ela é atual ainda e por que eu devo segui-la? A Bíblia, ela é mais do que atual, ela é atemporal e, portanto, é mais do que atual do que o jornal de amanhã, do que o blog de amanhã. A Bíblia, ela fala de elementos que vão passar por toda a história da humanidade. Se você pegar Ezequiel, por exemplo, 37, 38, 39, você tem alusões ali. Primeiro, a reconstituição do Estado de Israel que se deu em 1948, que era ninguém na face da terra. Poderia imaginar, né? Isso, ninguém. É um povo que voltou a existir em um local, passou a existir, já existia, mas passou a existir em um local falando hebraico. Você pegue hoje as pessoas que imigram para outros países, brasileiros, por exemplo, que vão para os Estados Unidos, os filhos desses brasileiros mal falam português. O português não suporta, não resiste a uma geração. Você imagina esse tempo todo as pessoas sem estarem em um lugar, vão para lá, isso está lá em Ezequiel. Essa guerra, essa união que tem em países como que está havendo, Turquia, Rússia, esses países se unindo que a geopolítica não explica, está lá em Ezequiel. Então a Bíblia tem profecias que estão se cumprindo. Eu já falei de Gênesis 1:1, que falou do universo quando, na realidade, toda a ciência era contrária à ideia de que o universo veio e existia a partir do nada. E veja que o cientista nem queria isso, não foi vontade do cientista, porque no momento em que o cientista assumiu que o universo veio a existir, foi criado, o que foi que o cientista colocou sobre a mesa? A questão, quem foi o Criador. Da onde veio tudo? Isso, né? A Bíblia fala de elementos que são atemporais. A Bíblia fala de como você criar filho, por exemplo. A 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 10 e 11, que até utilizei como um dos capítulos do meu livro mais recente, fala de como você fazer uma mentoria efetiva, que é papel do pai em relação aos filhos. Diz lá, Paulo diz a Timóteo, você tem seguido de perto, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. São técnicas ou elementos de influência efetiva. Por que eu vou seguir Jesus Cristo? Meu amigo, se você pegar Sócrates, Platão e Aristóteles, liderança é influência, professor Vilela. Se você pegar Sócrates, Platão e Aristóteles, você tem somados aí quantos anos de ensino? Vamos computar 50 anos para Sócrates, 40 anos para Platão, 50 anos para Aristóteles, 140 anos mais ou menos de ensino. Nem de perto tem a influência de alguém que ensinou por 3 anos, Jesus de Nazaré. O ministério de Jesus foi de 3 anos. 30 a 33. Pois é. Se o senhor receber aqui... Nossa, é muito pouco tempo, né? 3 anos? O que aconteceu nesses 3 anos é um absurdo. Né? É um absurdo. Você mudou a história da Terra. Ou o cristianismo é a coisa mais importante que existe na nossa vida, como já dizia C.S. Lewis, ou ele é de nenhuma importância. O que ele não pode é ser mais ou menos importante. Ou você vê com os olhos abertos que aquilo que está para você é inigualável e, portanto, você se rende, ou então abandone logo. É de arrepiar, né, cara, que um livro dure tanto tempo, não seja mexido e que mude tanto a vida das pessoas até hoje. Um livro, cara. Um livro. A gente tá falando de um livro, não tá falando de pessoas. As pessoas vêm, vão e esse livro continua. Pessoas distorcem, pessoas mentem, pessoas queimam, né, a imagem, às vezes, de uma igreja ou outra, mas o livro continua trazendo pessoas que são convertidas, pessoas que são salvas. Milagres acontecem por causa de um livro.
Isso é uma coisa que é um absurdo. Isso. E dizendo a mesma coisa que o senhor falou, mas de outra forma, por que que tanta pessoa tem medo desse livro? É. Por que que se proíbe um livro em quase 50 Qual que é países? aquele filme, A Vida... O livro de... Tem o livro de Eli. O livro de Eli, não é? Já viu esse filme? Já vi. Muito bom, né, E cara? pra mim é um dos melhores filmes até hoje. Qual que é a história? Ele é a Bíblia, né? Que Ele carrega uma ele é livro, cego ele carrega uma Bíblia que só ele consegue ler. porque tá em braille ou alguma Porque coisa tá em assim. braille. Cara, demais, cara. Ou ele- No futuro apocalíptico, né? Isso. Ou ele é cego, ou ele aprendeu a ler em braille. Pra poder ter acesso. É mesmo, cara. E deixa eu lhe dizer uma coisa: é muito importante que nós tenhamos a Bíblia impressa. Eu não sou contra a Bíblia digital. Por quê? Eu tenho até um problema visual que eu vejo pela Bíblia no iPad com a letra grande. Sei. Mas é muito Mas por quê? porque se a Bíblia for unicamente digital, com um só comando pode se mudar tudo. Ah, sim, com certeza. Entendeu? A tal da atualização da Bíblia. Ah. E existem algumas traduções que estão fazendo isso. Tá brincando. Ah, tem sim. Já tem? A NVI moderna, mais recente, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 2, que fala que a mulher é criada como ajudadora, auxiliadora do marido, já mudam o termo em hebraico, que é ezer, que quer dizer auxiliadora, ajudadora, para uma igual. A mulher é igual ao marido, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a mulher foi criada como ajudadora do Não marido. sabia. Pois é. Aliás, e se você quiser falar sobre isso, Vamos falar. isso enaltece a condição da mulher. Porque as pessoas acham que a mulher ser ajudadora é algo menor. É algo que diminua. De forma nenhuma. Por quê? Se você pegar o próprio termo em hebraico, professor Vilela, que é ezer, ele aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Das 16 vezes, apenas 2 dizem respeito à relação de Eva com Adão. As outras 14 vezes dizem respeito, sabe a quem? Como ajudador, auxiliador? Não. Ao próprio Deus. Olha só. Como ajudador, auxiliador de Israel. Será que ser ajudador, ser ezer, é algo Pois ruim? é. O próprio Jesus veio aqui, né? Ele veio para ajudar, para auxiliar. Ele se põe na posição de lavar os pés, numa posição que não esperavam dele, né? Isso. Então, assim, há um entendimento muito errado. A cultura sobre esse tema de tempos atuais, um dos textos mais atacados da cultura é a 1 de Pedro 3, 1 a 7. Por quê? Porque fala exatamente, começa assim: mulheres, sejam submissas a seus maridos. As pessoas atacam a Bíblia como se isso fosse um horror. Será que submissão é algo ruim? É algo inferior? Se você for para o texto, e agora como estão falando da 1 de Pedro é em grego, o termo em original que é traduzido por submissão é upotasso. Upotasso, em grego, é o mesmo termo que se refere a Jesus como se submetendo ao Pai. E Jesus e o Pai são igualmente Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, o mesmo termo. Então a mulher é para o marido no mesmo termo, upotasso em grego, que tem a relação de Jesus para o Pai, ou seja, a suportadora, a ajudadora da mulher. É interessante que esse 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 1, diz isso, e lá no verso 5, na segunda parte, e o verso 6, a 1 de Pedro, segunda parte 5 e o 6, dá um exemplo de uma mulher submissa que é Sara. Como Sara? Ou seja, Sara é o exemplo aprovado pela Bíblia de mulher submissa. Sara era uma mulher sem opinião? De maneira nenhuma. Sara é uma mulher que tinha opinião própria. É uma mulher que eu diria até obstinada. Mas era uma mulher que podia até errar, mas estava disposta a acertar. E quando via que o marido estava numa situação errada, ela dava a opinião dela, como deu. Sara deu a opinião a Abraão de que a serva, Agar e Ismael deveriam ser criados em outro lugar. Abraão foi contra, mas Deus fala com Abraão, dizendo que naquela situação, Sara falava a vontade de Deus. Então o que está dizendo de mulher ser submissa? Quer dizer o quê? Que a mulher tem que ser a voz de Deus, muitas vezes na vida do marido. É único o elemento de libertação, sabe? De libertação do cristianismo. O cristianismo liberta de dentro para fora e promove a transformação genuína. Nunca no cristianismo se propõe transformar de fora para dentro, que é inviável. Não funciona. Tem um exemplo interessante nas escrituras que o rei Josias era um rei muito bom. O rei Josias, ele se expôs às escrituras e em arrependimento rasgou as próprias roupas. Ele foi tão impactado pelas escrituras que ele quis implementar uma lei civil religiosa. O que acontece é que isso não funcionou.
O filho do rei Josias, quando exposto às escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas em arrependimento, rasgou as escrituras. Então, o cristianismo não propõe mudança de fora para dentro. A pessoa pode estar da forma que estiver, pode ser quem for, pode ser Osama Bin Laden elevado ao cubo. Se verdadeiramente ela quiser, ela vá, entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a partir daí a transformação passa a ser de dentro para fora. Como é, professor Vilela, que transformação pode ser sinônimo de liberdade? Só quando a pessoa quer se transformar. E é isso que o cristianismo propõe. Aqui há um lugar em que você pode se transformar de dentro para fora. E ainda diz mais, não apenas pode se transformar de dentro para fora, mas Deus estará com você nessa transformação por meio do seu Espírito. O poder transformador, regenerador do Espírito Santo de Deus caminha com a pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que tem poder, caminha conosco, dentro de nós, para que nós nos transformemos de dentro para fora naquilo que estamos dispostos a fazer. Não há nada no mundo parecido com isso. Todas as visões de mundo religiosas fora do cristianismo propõem escadas que você tem que subir para ir até Deus. O Islã tem 5 elementos que você tem que fazer, o outro tem que fazer não sei o quê. O cristianismo diz, sabe o quê? Sabe o que você tem que fazer? Abrir o seu coração. Porque no cristianismo você não vai até Deus. É Deus que vai até você. O que fez o ladrão na cruz, professor Vilela? Para ser salvo. Se arrependeu. Se arrependeu. No último minuto. No último minuto. Não tinha nada que ele fez antes que poderia entregar a Deus. Nem tinha nada que ele viria fazer. Eu sempre digo. Ele reconheceu Jesus como Salvador. Como Senhor. Como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. O ladrão não podia nem vir a fazer boas obras, né? Não tinha como. As mãos estavam pregadas na cruz. Não poderia andar nas veredas da justiça, podia? Não. Os pés estavam pregados na cruz. E o que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é impressionante. Nós estamos falando de alguém que não tinha nada a oferecer, que havia tomado café da manhã com Satanás e almoçaria com o próprio Deus. Não existe isso fora. Eu estou cansado de ver pessoas que são radicalmente transformadas pelo poder regenerador de Jesus Cristo na vida delas, e as universidades não estão se debruçando sobre isso. Era para estudar. Os cursos de sociologia eram para estar nas igrejas, para ver a mudança radical de vida das pessoas. Pessoas da Cracolândia, que hoje têm família, têm emprego. Pessoas que eram terríveis e hoje entregaram sua vida ao nosso Senhor e Salvador. Por que a universidade não estuda isso? Por que a universidade não se debruça sobre essas radicalizações da existência decorrentes da entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que é que está havendo? Por que falta? Porque a realidade está aí. Eu estava nos Estados Unidos com a minha família, nós fomos convidados para almoçar lá na casa de Josh Brown e Candy Brown. São duas pessoas que têm uma formação acadêmica muito sólida, são neurocientistas em Harvard e Oxford. E Josh me falava, dizia assim, Tassos, eu estava com um tumor no cérebro, numa parte que não era operável, inoperável, e desesperado, porque ele é cientista, sabia, e a mulher dele estava grávida, Candy. Putz. Aí ele disse, o que é que eu vou fazer? Aí ele disse, eu vou procurar um lugar em que haja oração em nome de Jesus. Ele procurou, achou até no Canadá, um lugar de oração, que as pessoas oravam fervorosamente, com convicção. Aí ele disse, mas antes eu vou analisar a doutrina por trás do que é pregado lá. Ele disse, Tassos, não tinha como a doutrina ser errada, cara. Porque era assim, seja curado em nome de Jesus. Como é que uma frase dessa pode ter algo errado? Seja curado em nome de Jesus. Para contar a história, ele hoje, quando ele sofreu oração intercessória, Deus agiu poderosamente na vida dele, e em vez de um tumor no cérebro, hoje tem uma cicatriz. A esposa dele, Candy Brown, reuniu fundos da universidade, reuniu pessoas, fez todos os exames para essas pessoas. MRI, que é aquele ressonância magnética, e outros tantos mais, a depender da doença da pessoa. Depois teve uma sessão de oração intercessória, e depois ela reuniu as pessoas, depois da sessão, reuniu as pessoas e fez os mesmos exames de novo. E publicou esse resultado pela editora da Universidade de Harvard, Harvard University Press, no livro chamado Testando a Oração, Testing Prayer. Testing Prayer. Tá lá. E aí a gente vai dizer o quê?
cristianismo é transformador. Eu estou falando de curas do corpo e curas da alma, não é? Restauração de casamentos. Casamentos absolutamente perdidos, que quando eles se entregam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem a célula transformada e resiste a tudo isso. Agora, há muitos ataques ao cristianismo, ataques de índole do comunismo ideológico, todos esses movimentos políticos atacam o cristianismo, o LGBTismo, o feminismo, o antinatalismo, o antipatriarcalismo, o indigenismo, o negrismo. Por quê? Porque o cristianismo liberta a pessoa e esses movimentos querem aprisionar as pessoas. Pois é.